Ora bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Dialetos no Vilão. Estamos aqui com um novo arsenal, com um novo esquema de estúdio. Não tenho certeza se vou continuar aqui, não é? Mas pronto, pelo menos este episódio vai ser gravado aqui, está a ser gravado aqui. Hoje estamos na presença da professora Michi, que nos vai ajudar a falar um bocado sobre os exames nacionais. Dúvidas, o que aconteceu? As perguntas que eu tenho aqui, e se repararem enquanto estiver a olhar para o computador, eu vou estar a ler um bocado das perguntas que me fizeram na caixa de perguntas que eu deixei lá na minha página do Dialetos no Vilão, no Instagram. Para quem não fez a sua pergunta e para quem perdeu essa oportunidade, outras virão, não é? Talvez em outros temas, se gostarem muito e se tiverem ainda mais dúvidas, mas eu espero bem que fique tudo esclarecido neste episódio. Mas para quem não fez as perguntas, vá seguir a página do Dialetos no Vilão, vou deixar na descrição do vídeo. E bem, vamos começar. Estejam atentos, compartilhem, já sabem. Sigam. Bem, boa tarde, professora Michi. Seja bem-vinda. Tal como já tinha dito, vamos falar sobre os exames nacionais e podemos começar talvez por saber porque é que os exames nacionais são tão importantes. Os exames nacionais são muito importantes porque dão equidade a todos os alunos, portanto todos ficam no mesmo patamar de oportunidades, porque senão, se fossem só as escolas, se fosse só a classificação interna a seriar os alunos, poderia haver uma série de injustiças e assim os exames nacionais, como são iguais para todos, alunos de escolas privadas, alunos de escolas públicas, é uma forma de tornar mais igual este processo e mais justo. Certo. Uma das perguntas que eu tenho aqui, que eu próprio tenho essa dúvida, eu acho que é importante e acho que é uma das perguntas que ajuda a começar o podcast, que é perguntada pela parte do IAV. Gostava de saber as diferenças que vão existir, se haverá diferenças, as diferenças que há deste ano relativamente aos outros, as diferenças que há daqui para a frente, e também fazer duas perguntas numa só, se acha que o IAV vai facilitar, que isto acaba por não facilitar, mas... As equipas do IAV são muito diferentes, portanto há uma equipa para fazer a prova de português, outra equipa para fazer a prova de biologia, outra equipa para fazer a prova de matemática, outra equipa para fazer a prova... E portanto, se calhar uma equipa poderá facilitar mais, outra menos, mas não me parece que o IAV dê ordens às equipas todas para lhes diga façam exames fáceis ou façam exames difíceis. O que nós temos vindo a reparar ao longo dos anos é que há uns anos em que há uma disciplina que efetivamente está mais acessível que outras, mas não me parece que isso seja assim uma regra de um ano ser fácil, outro ano ser difícil, ou serem todas fáceis ou serem todas difíceis. Em relação às regras deste ano e dos anos anteriores, nós ainda estamos numa fase de regras pós-pandemia e, portanto, vocês estão ainda numa geração de alunos que começaram o secundário na pandemia e, portanto, para colmatar alguma falha nas aprendizagens, estes exames ainda não contam para aprovação, ou seja, não fazem média com a classificação interna, portanto, são independentes. Vocês são aprovados pela classificação interna e depois os exames são apenas para acesso ao ensino superior ou para a aprovação, caso não tenham feito uma disciplina, claro, tenham reprovado essa disciplina. Mas os alunos que estão agora no 10º ano, quando chegarem ao 11º e ao 12º, os exames para eles já vão ser obrigatórios, ou seja, vocês agora elegem só os exames que querem como prova de ingresso. Eles já vão ter que fazer 3 exames obrigatórios e esses exames já vão fazer média com a classificação interna. Então isto quer dizer que os alunos que estão neste ano letivo no 10º ainda vão seguir estas normas? Que estão, não, já não vai. Vocês vão ser os últimos alunos. Portanto, nós do 12º. Vocês do 12º e os que estão agora no 11º. Sim. Pronto. Sim. Okay. Agora, o 10º ano, para o ano, já vão estar em anos de exame e já vão ter que fazer obrigatoriamente 3 exames ao todo, sendo que o de português é obrigatório para todos. Depois os outros 2 elegem os que querem como provas de ingresso. Bem como cursos profissionais? Os cursos profissionais elegem os que... Não, eu penso que os cursos profissionais é só aqueles que querem como provas de ingresso. Se não mudarem as regras, vai continuar a ser assim. Ok. Bem, tenho aqui também... Pois, lá está, ok, já não estava a esquecer. Bem, então, e por onde é que nós podemos começar? Ou melhor, como é que nos podemos inscrever para os exames nacionais? Pronto, os exames nacionais tiveram um prazo de inscrições que terminou no dia 17 de abril. Por coincidência,
foi o período de interrupção letiva e, portanto, não houve oportunidade de ir às salas de aula falar sobre o processo de inscrições como eu gostaria de ter feito, mas enfim. De qualquer das maneiras, agora vocês perguntam, então já acabou o prazo, será que não nos podíamos inscrever? Podem. Na prática, podem se inscrever até à véspera do exame, até ao dia anterior ao exame, pagam multa de 25 € e o diretor da escola tem de autorizar. Autoriza sempre, é muito raro o caso em que ele não autoriza, mas pagam multa, 25 €. Mas qual é que é a data final? A data limite é a véspera do exame. Máxima. Mas até à véspera do exame podem se inscrever, mas têm de pagar multa, porque até 17 de abril, que era o prazo legal, é sem multa. A partir dessa data, portanto, agora já estamos na fase das multas, não é? A partir dessa data já é com multa. Ou seja, acabou o dia aqui? Na prática, acabou 17 de abril. 17 de abril. Na prática, até a véspera do exame, podem se inscrever pagando multa. Agora, o que é que pode acontecer? Imaginem que vocês se vão inscrever num exame, deixa-me cá pensar, uma disciplina assim, ciência política, ou sei lá, uma disciplina que nós não temos, ciência política não, que não é exame nacional, mas, por exemplo, mandarim. Imaginem, mandarim, que é um exame nacional. Vão se inscrever para mandarim na véspera do exame. O que é que vai acontecer? Nós, quando recebemos as inscrições para o exame, dentro do prazo legal, não vinha lá esse exame como inscrição. Nenhum aluno se inscreveu para esse exame. O que é que aconteceu? Não pedimos o saco da prova. Nós temos que pedir os sacos à editorial do Ministério da Educação, não é? Fazer a requisição dos sacos das provas. Não pedimos prova de mandarim, o aluno inscreveu-se na véspera do exame, nós não temos prova para lhe dar, não pedimos o saco, então nesse caso o diretor pode não autorizar, obviamente, e não vai autorizar porque, por acaso, tenho-vos a dizer que houve inscrições de mandarim. Houve uma inscrição de mandarim, portanto vai haver exame de mandarim na escola. Nossa escola? Sim. A sério? Sério. Até depois o que acontece a esse aluno que, nessa situação específica em que ele não pediu, que não... Ele inscreveu-se, e como ele se inscreveu, nós vamos pedir saco para ele, não é? Vamos pedir o saco de provas, mas se ele se inscrevesse, ele corria risco, se inscrevesse na véspera do exame, de não poder fazer prova, porque nós não tínhamos exame para lhe dar. E se ele não fizesse a prova, o que é que aconteceria? Não sei. Possivelmente a prova, eu não sei para que, não faço ideia para que ele quer esta prova, não sei se ele quer ir para alguns estudos chineses e a prova lhe interessa como prova de ingresso. Se fosse esse o caso, perdi a oportunidade de a fazer, tinha que esperar um ano, possivelmente. Ok. Pronto, se calhar já posso passar para o pagamento dos exames, não é? Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação às inscrições ainda. A inscrição é muito importante e vocês às vezes não têm noção do quão importante é. Por exemplo, a inscrição, para além de vocês poderem inscrever no exame que sirva de prova de ingresso, podem também inscrever-se para aprovação, caso não tenham a disciplina feita, mas também podem aproveitar a oportunidade para mudar de curso. Às vezes os alunos, quando chegam ao 10º ano, têm muitas negativas, por exemplo, num curso de Ciências e Tecnologias. Têm negativas a matemática, a química e a biologia, por exemplo. E então o que é que eles fazem? Vou mudar de curso, mas vou reprovar e para o ano começo humanidades. Não precisam de reprovar. Por exemplo, quer dizer, com três negativas acabam por reprovar, mas imagina que eram só duas, era só matemática e mais uma. Podiam passar para o 11º ano, apostavam nas disciplinas da componente da formação geral e no exame, e por exame, faziam a geografia e as MACs ou a literatura portuguesa, que já lhes servia de disciplinas para humanidades. Depois tu fizeste. Pronto. A inscrição para o exame é fundamental também para quem quer mudar de curso. Às vezes, pode-se mudar de curso por exame em vez de reprovar um ano. Em vez de se perder um ano. Não valia a pena perder um ano. Isso é interessantíssimo. Por exemplo, eu agora vou fazer exame de geografia, se eu tirar 20 no exame, tenho 20 na pauta. Tens 20 na pauta. Isto aqui... Porque não tens a disciplina feita, não é? Exato. Eu posso também... Eu já tenho esta dúvida esclarecida. Tu começaste com Ciências e Tecnologias? Não. Começaste em Humanidades logo. Sim. Pronto, e a minha dúvida na altura era... eu não sei se alguém tem esta dúvida, mas a minha dúvida na altura era... Se eu for fazer o exame para concluir disciplina e concluir o secundário, eu posso usar o mesmo exame para a conclusão e para a prova de ingresso? Podes. Pois, mesmo exame. Outra coisa, tu tens a geografia e qual é que é a outra bienal? Max. Pronto, ainda podes fazer outra coisa, que é inscrever-te no exame de literatura portuguesa e de geografia, nos dois. Conta-te a melhor nota. Imagina que tens melhor nota a literatura portuguesa do que a geografia. Tu tens que ter 2 bienais, as Max, e mais uma, que pode ser ou literatura portuguesa ou geografia. Se tu te inscreveres nos 2 exames, podes ficar com a nota mais alta. Imagina que a nota mais alta é a de literatura portuguesa. Mesmo nunca ter
estado inscrito. Sim, tu podes assiná-las como para aprovação, por exemplo. Porque eu ao anular a disciplina é como se eu nunca tivesse estado, não é? Por isso mesmo. Por isso mesmo, tu podes fazer as duas, a de literatura e a de geografia, para aprovação, e ficas com a nota mais alta que conta-te. Isso aumenta logo a média. É uma opção, é uma aposta. Ainda por cima, a matéria de literatura portuguesa é igualzinha à de português. Portanto, eu tinha tens aqui essa uma vantagem. pergunta que está mais ou menos nesta aqui de anular e não anular, que é: se eu anular uma disciplina no 11º, é obrigatório fazer o exame no mesmo ano? Não, podes fazer só no ano. Não, isso não. Desde que faças o exame para aprovação, podes fazer no ano seguinte. Atenção com as anulações de matrícula. Para poderem fazer exame na primeira fase, quando anulam a matrícula, têm de anular a matrícula até à penúltima semana do período, do fim do ano. Se anularem já na última semana do período, já não podem fazer exame na primeira fase. Mas dá para ir à segunda? Dá. Ok. E, por exemplo, isto aqui, pronto, eu acho que não sei um bocado a linha cronológica do que nós estamos a falar, mas pronto, existe também a outra parte, porque há a primeira fase, a segunda fase, Sim. e depois há as épocas A especiais. época especial. O que é as épocas especiais? A época especial é em agosto e é para situações muito específicas. Por exemplo, para alunos de alta competição, mas têm de provar que durante a realização ou da primeira fase ou da segunda fase estavam em provas desportivas, mas são provas desportivas da federação, não é uma prova desportiva ali do clube do bairro. Claro. Eles têm que ser atletas de alta competição, portanto têm que estar federados. Isto é para atletas federados. Se eles conseguirem provar que tiveram competições pela federação durante ou a primeira fase, ou a segunda, ou as duas épocas, ou a primeira fase e a segunda, eles podem fazer nessa época especial e conta-lhes como se fosse a primeira, conta-lhes como, aliás, acho que até é um contingente especial para esses alunos, umas vagas à parte. Outras situações são alunas grávidas ou alunos que já sejam pais, já tenham filhos e sejam estudantes. Portanto, alunos estudantes que tenham filhos, também podem fazer nessa época isto especial. Isto não é épocas especiais também para o ensino superior? Por isso é que há contingentes específicos, há umas vagas à parte, sim. Tem vagas. Ok. Portanto, esses alunos vão para outras vagas, não competem com penso eu, que tem umas vagas à parte. Certo. Continuando aqui ainda na primeira fase, segunda, etc., tenho aqui outra pergunta relativamente a isto, que é: posso ir apenas à segunda fase dos exames nacionais? Eu acho que já tinha sido respondido, não? A primeira fase dos exames nacionais é obrigatória, a não ser que ela seja usada para melhoria de nota do próprio ano em que o aluno conclui a disciplina. Exemplo, vocês estão a concluir este ano Português e História, ou Matemática, certo? Então, na primeira fase, podem não fazer estes exames, porque se não precisarem deles para acesso ao ensino superior, como prova de ingresso. Na segunda fase, podem fazê-los para melhoria de nota, só nestes casos. Certo. Mas atenção que a melhoria de nota da segunda fase é só para os casos do ano terminal da disciplina. Ou seja, vocês estão a frequentar 12º, só podem ir na segunda fase à melhoria de nota das disciplinas de 12º. Mas as de 11º têm de ir à primeira fase. Sempre. Mas, por exemplo, eu posso... isto aqui, pronto, isto não é que... Isto não é seguir a lei, mas, por exemplo, eu já tive colegas meus a dizer que inscreviam-se no exame literalmente só para tentar a sua sorte. Então foram, por exemplo, no exame de, sei lá, acho que foi de português na altura até, que ele foi à primeira fase, escreveu o nome, não fez nada, fez as escolhas múltiplas, o que é que foi, porque não sabia literalmente nada, então só se esforçou para a segunda fase. Não é que faça um bocado de sentido, não é? É assim, faz sentido, ele é obrigado a ir à primeira, ele tinha que ir à primeira, a primeira serviu-lhe só para garantir que podia ir à segunda. Mas, de qualquer maneira, eu tentaria a sorte nas duas, não é? Pois, são duas hipóteses. Claro, esforçava-se mais um bocadinho, claro. Né? Até podia ser que tivesse sorte logo à primeira. Mas só para quem quiser saber, ele tirou nega nas duas, então é repetiu o ano. Portanto, bem, eu queria também saber, esta dúvida também é minha e mais de outra pessoa pelos vistos, o que é o ENES, a ficha ENES? A ficha ENES. Isto é importante. ENES. Então, deixa-me só, antes de ir à ficha ENES, deixa-me só chegar ao dia do exame, não é? Porque a ficha ENES vem a seguir. Na véspera do exame, convém que vocês tenham uma boa noite de sono. Pronto, estudar é antes e depois, na véspera do exame, têm uma boa noite de sono. Chegam cedo à escola. Porquê? Porque antes de irem para a porta da sala, têm de chegar lá, têm que estar na porta da sala 30 minutos antes da hora do exame. Mas, antes disso, ainda têm de passar no átrio da escola, ver a pauta
com o vosso nome para saberem que sala vão realizar e verifiquem se o vosso nome está bem escrito, se não falta lá nenhuma letra, se não falta lá um D, se não está nenhuma letra trocada, ok? Portanto, tem que verificar se o vosso nome está efetivamente bem escrito, sobretudo os alunos do 12º ano, porque se houver algum erro, às vezes no nome, é o suficiente para depois a seção de ensino superior dar erro e ser muito difícil. Portanto, verificam isso, o vosso nome está bem escrito, veem a sala em que têm exame, dirigem-se para a porta da sala 30 minutos antes, vão esvaziar a bexiga, convém. Não quer dizer que vocês não possam sair durante o exame, podem sair, sabiam isso? A sério? A sério. Vocês durante o exame, se precisarem de ir à casa de banho, podem ir, vão acompanhados por uma funcionária, não têm tempo suplementar por causa disso, portanto os minutos que vocês perdem estão perdidos, não os podem recuperar, ok? Pronto. Mas podem, efetivamente podem. Isso não muda nada relativamente a... não acabei a prova porque fui à casa de banho. Não. É da vossa responsabilidade. Pois. O tempo que tiverem fora da aula para ir à casa de banho é da vossa responsabilidade. Não podem recuperar esse tempo. A não ser que seja um problema de saúde. Se tiverem um problema de saúde, efetivamente comprovado, o Júri Nacional de Exames pode vos dar alguma compensação no final. Mas tem que ser uma coisa comprovada. Não é uma ida à casa de banho normal. Okay? Se a funcionária não vai entrar connosco na casa de... Não, claro que não, isso não, obviamente que não. Então como é que ela... Nós também podemos... Espera por vocês, à porta. Exato, mas nós podemos ter cábulas em algum sítio, como é que ela... Possivelmente depois vão lá ver, isso de certeza que sim, que vão lá ver a casa de banho se lá há alguma coisa. Não, mas por exemplo por baixo da roupa. Pois. Técnicas. Bem, e depois também... Podem ficar com uma vigilância mais apertada depois disso, possivelmente. E pressão depois também. E o pedido de senha? O que é que é? Então é assim, o pedido de senha é só para os alunos do 12º ano. Portanto, os alunos do 11º ano não precisam de pedir senha. Têm de pedir senha no site do acesso ao ensino superior. Essa senha têm de entregar o recibo dessa senha já com o número da senha quando se inscrevem nos exames, certo? Tiveram de anexar o recibo do pedido de senha. Pronto. Que é para a escola confirmar ao ensino superior que vocês efetivamente estão aptos a concorrer. Ok? Pronto. Portanto, a escola está em sempre articulação com o acesso ao ensino superior. Sem a senha não podem concorrer ao ensino superior. Ok? E é a escola que depois diz lá que a vossa senha está operacional e valida. Pronto. Vocês estão aptos a concorrer. A ficha ENS é outra exato. Coisa. No dia em que saem no dia em que são fixadas as provas, as notas, ok? Vocês têm, nesse dia e nos dias seguintes, porque convém ser o mais depressa possível, dirigem-se à secretaria e pedem a ficha ENS. O que é a ficha ENS? É a ficha que tem a vossa média do secundário e que tem as vossas classificações das disciplinas de exame. Vocês vão usar como provas de ingresso. Ok? Uhum. Essa ficha ENS traz cá em baixo um código, que é o código que vocês vão colocar online quando estiverem a concorrer. Ok? Pronto. É online? É tudo online. As candidaturas são online. Agora deixem-me dizer-vos uma coisa que já aconteceu lá na escola, que foi uma situação chata, que depois acabou por correr bem. Quando estiverem a concorrer online, estejam muito concentrados. Até podem estar 2-2, 3-3, mas às vezes é perigoso. O que é que aconteceu? 2 alunas estavam a concorrer uma ao lado da outra. Primeiro concorreu uma, depois concorreu outra online, ajudaram-se uma à outra. A primeira concorreu, fez tudo muito certinho. Há lá um botão, às tantas, que é submeter, ou enviar, ou concluir, ou uma coisa desse género. A segunda, como já estava o processo mecanizado, não é? Fez tudo menos carregar no botão de submeter, enviar. Portanto, pareceu que ficou tudo feito. No dia em que saíram as candidaturas, são fixadas na escola, mas também saem online, ela apareceu nem sequer foi não colocada. O nome dela não apareceu. Simplesmente o nome dela não apareceu, como se ela não tivesse concorrido. Efetivamente ela não concorreu. Não clicou no botão que faltava de submeter e enviar. Portanto, tem que estar com muita atenção que isso pode acontecer. É uma distração que vos pode custar caro. Por coincidência, essa aluna era uma excelente aluna, era de Ciências e Tecnologias, uma excelente aluna. Os pais queriam que ela fosse para a Medicina, ela tinha média para isso. Ela estava a concorrer para a Medicina. Não concorreu. Mas o sonho dela era Humanidades. Portanto, ela queria ir para a Literatura, porque ela adorava a literatura. Então, na segunda fase, já pôde concorreu à segunda fase, e os pais acabaram por concordar que ela concorresse para a Literatura, e portanto ela... acabou por o sonho dela realizar-se com este pequeno percalço, mas acabou por correr bem, mas pode não correr, não é?
Portanto, tem que ter isso em atenção. Uma distraçãozinha às vezes pode custar caro. E depois, relativamente Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação à ficha ENES. Quando forem pedir a ficha ENES, peçam, porque não tem nada a perder, preferência regional. Ok? pois é, Pronto, pois é. que imaginem que vocês nem querem ficar aqui no distrito, nem nada que se pareça. Querem ir para fora. Mas, as vossas primeiras opções, mas sei lá, vocês na 10ª opção ou na 15ª põem o distrito. E não ficam em nenhuma das outras. Portanto, podes sempre dar jeito. É sempre um plano B. Vocês pensem sempre no plano B, está bem? Pensem sempre em planos. Não tem nada a perder se pedirem preferência regional, porque se não quiserem usar, não a usam, mas pode ser sempre um plano B, está bem? Mas Pensem o sempre. que é Por defeito. concretamente? A preferência regional dá-vos vantagem por ser, por exemplo, imaginem, se vocês são de Castelo Branco, querem concorrer ao distrito, estão em vantagem a quem não é em relação a quem não é do distrito. Mas o que é a vantagem? A vantagem deve ser poderem ficar acima. Um valor a mais, possivelmente. Pronto, eu não sei Ok. como é que são as regras atualmente, no meu tempo era um valor a mais. Pronto, é isso mesmo. Uhum. Isto é- A acrescentar à média. Portanto, Pode ficam ir, em relação, podem ficar em vantagem em relação a outros alunos que não são do distrito e que não têm esse valor. certo. Mas a preferência regional só funciona em politécnicos ou também funciona em universidades? Não, universidade. Universidades e Então, mas em Castelo Branco não tens, não tens universidades. Do distrito tens. Pois, eu pode falo ser de a Covilhã, UBI, a UBI. Pode ser um bi. Portanto, isto aqui vai no rei, não é? Ok. Outra coisa, por exemplo, por falar em planos B, imaginem que vocês vão fazer português para aprovação, não é como prova de ingresso, nem vos interessa a prova como ingresso, vão fazer só para aprovação. Mas já que vão ter que a fazer, também não custa nada colocarem o sim como prova de ingresso, também é um plano B. Porque imaginem que até é a única positiva que depois têm nas provas de Não ingresso, é a muda única nada. positiva. Depois tem negativa a história, tem negativa ou matemática, ou depende do curso. E então aquela, pelo menos, dá-vos a garantia que podem concorrer ao ensino superior porque tem aquela positiva. Portanto, não tem nada a perder, mesmo não queiram como prova de ingresso, colocar sempre o sim como prova de ingresso. Certo. E faz diferença tentar concorrer para a entrada que a primeira fase e que a segunda fase? Ou qual é que é a diferença? Se há? É assim, a primeira fase tem mais vagas do que a segunda fase. Mas às vezes, mesmo entrando na segunda fase, a segunda fase aumenta a média sobe um bocadinho. Curiosamente, a média sobe um bocadinho porque há menos vagas. Pronto. Há muitos alunos que entram na segunda fase. A segunda fase é só porque há menos vagas e podem não ter tanta possibilidade de entrar. Mas a ideia que se tem é que a segunda fase é mais fácil que a primeira, na teoria. É mais fácil como? A prova mais fácil A ou prova- a a prova prova, mais fácil? sim. Não é verdade. Pronto, Nem isto, por isso. isto aqui é uma Nem por ideia que eu tinha até. E também há uma este momento. terceira fase, que é em janeiro, penso eu. Terceira fase? Penso que sim, que há uma terceira fase, em janeiro. Mas é especial ou qualquer outra pessoa? pode ir? Há uma terceira hipótese. Ok. Tenho essa ideia que há uma terceira. Mas já não há terceiro exame. É Não, é com os exames que já têm feitos, sim. Ok. Vocês na segunda fase podem entrar com os exames da primeira e da segunda. Na primeira fase podem entrar com os exames da primeira. Mas, por Na exemplo, terceira fase podem entrar com os exames da primeira e da segunda. na terceira concorremos com a nota mais alta, obviamente. É assim, vocês concorrem com a ficha ENES e depois aquilo é um algoritmo, o próprio programa é que vai buscar as notas. Ok. Vocês não têm que fazer cálculos, aquilo é tudo automático. Ok. E, por exemplo, nós quando procedemos à inscrição para os exames nacionais, temos naturalmente de pagar o exame, ou não é obrigatório? Os exames nacionais, Sim. pagar, só pagam as melhorias de nota. É assim, se nunca tiverem reprovado ao longo da vossa vida, portanto, se tiverem dentro da escolaridade obrigatória, normalmente um aluno que entrou para a escola com 6 anos e nunca reprovou, está dentro da escolaridade obrigatória, portanto, até ao 12º ano tem de cá andar. Se reprovarem um ano, fazem os 18 anos antes de chegarem ao 12º ano, ou pelo menos já durante o 12º ano, não é? Então, os alunos que estão fora da escolaridade obrigatória, ou seja, aqueles que iniciaram o ano letivo já com 18 anos, têm de pagar todos os exames e as melhorias de nota. Os que estão fora da escolaridade obrigatória, os que estão dentro da escolaridade obrigatória, só têm de pagar as melhorias de nota. Os outros exames não pagam. Os exames normais não pagam. Por exemplo, tu tens já 18 anos e vais fazer 19 este ano. No entanto, tu já reprovaste uma vez. Mas, por exemplo, eu isso que eu ia perguntar, a minha dúvida também era, não era bem relativamente a isso, mas é, por exemplo, a pessoa está a dizer que entra com 6 anos naturalmente. Eu, por acaso, entrei com 5. Pediram-te dinheiro. Não sei, Tu começaste não o sei. ano, tu começaste o ano com 18 anos, este ano com 18 anos. Este? Não. Então, em princípio, não pagas. Não, pois não me pediram. Ah,
Isto foi a discussão que tivemos até hoje na aula. Foi com uma colega minha. Quem começa o ano letivo Com 18. com menos de 18 Ah. não paga. Ok. Com menos de 18 não paga. Mas quer dizer que assim isso quer dizer que não estou atrasado. Se começaste estás em vantagem porque começaste com 5. Tu fazes anos quando? Em outubro. Tu começaste com 5, mas fizeste logo 6. Foi porque aquilo começa aqui. Aquilo começa em setembro. É isso, começa em setembro e depois fiz logo no mês a seguir. Se calhar tens de pagar os exames, mas É. depois vejo isso. Se calhar tens. Pronto, e relativamente ao pagamento, pronto, isto tem uma data de limite de pagamento, não é? É assim, o problema é que vocês, se não pagarem, não podem fazer exame. O exame não é validado. Portanto, se não pagarem o exame não é validado. Não o podem fazer. Portanto, têm de o pagar. Quanto mais depressa o pagarem, mais descansados ficam. Ok. Porque o período de validação tem... É assim, por lei até são 4 dias. Que eu acho que já passaram. Portanto, convém mesmo pagarem o exame. Certo. E também é preciso ter outros cuidados, como a entrega de uma fotocópia do cartão de cidadão também. Isso é obrigatório. É obrigatório. Tem de entregar, isso está mesmo na lei, tem de entregar uma fotocópia do cartão de cidadão, têm de entregar o recibo do pedido de senha no caso dos alunos do 12º ano e se forem alunos exteriores à escola, portanto, nos alunos da ETEPA e de outras escolas profissionais vêm fazer exames à nossa escola. Para além disso, têm de entregar também o certificado de habilitações, porque nós não os conhecemos, não temos lá o processo deles na escola, não fazemos a mínima ideia se eles estão em condições de realizar exame ou não. E, portanto, de lhes validar as inscrições. Por exemplo, ele está a se inscrever para ingresso, mas que ainda nem fez a disciplina, não pode, né? Tem que ser para aprovação. Portanto, eles têm que entregar o certificado de habilitações para nós podermos validar os exames deles. Isto aqui foi uma dúvida que ressaltou no meu grupo de amigos, porque inclusive eu e mais alguns colegas meus, que a sua inscrição foi validada, Sim. mas ainda antes de eles terem entregue a fotocópia do cartão de cidadão. Sim, porque a fotocópia do cartão de cidadão não é assim tão obrigatório como pagar a prova. Sim, não há problema nenhum. Mas mesmo sem pagar. Eu ainda não paguei, eu tenho a coisa validada. Tens validada, mas se não pagares não te vai aparecer o nome na pauta. Está validada, quer dizer que está tudo certo. Pois, está validada, quer dizer que está tudo certo. Mas se não pagarem não vos vai aparecer o vosso nome na pauta de chamada do exame. Têm mesmo de pagar. Certo. E depois, outra pergunta, que esta aqui acho que é bastante pertinente, que é: as provas de ingresso têm quanto tempo de validade? Quem faz exame depois de 2022, portanto já estamos em 2023, a validade dos exames é 4 anos. Os exames anteriores a 2022, 2 ou 3. Sempre foram 2, durante a pandemia acho que foi alargado para 3, mas agora é 4. Portanto, vocês já vão estar com exames com validade de 4 anos. Certo. Mas à frente é 4. Ok. Eu tenho aqui outra, que é: posso voltar a fazer um exame realizado no 11º, agora que estou no 12º para a melhoria? Claro que sim. Mas isso não foi o que eu acabei por fazer. Porque eu fiz o exame de Geografia no ano passado, no 11º, não passei e agora estou a fazer de novo. Sim, claro. É esta situação. Colocaste o sim na aprovação, não colocaste? Quando te inscreveste? Acho que sim. Olha, vê lá isso, porque senão é Acho que sim. um bocado de trabalhos. Pronto, eu tinha aqui também... O que é que eu tinha aqui mais? Deixa-me só dizer uma coisinha no dia do exame. Para além daqueles conselhos que eu já vos dei, convém levarem, se for o caso, a calculadora com a bateria carregada, ou se for com pilhas, com uma nova... Mudem as pilhas, para terem certeza que isso não vai ser um problema durante o exame. Levem mais do que uma caneta, porque se uma falhar tem sempre a outra, e podem perder ali 1 minuto. É assim, para já o que diz a lei é que vocês não podem pedir material emprestado a ninguém. Não há troca de eu imagino, leva uma caneta preta e uma azul. A preta estragou-se, escrevi o exame a preto. Não há problema, pode escrever a azul, mas é assim, eu aconselho-vos a levarem 2 da mesma cor. Vou-vos já dizer porquê. Para já só se pode escrever a azul ou preto, não há outra hipótese. E depois, se vocês começam a escrever a azul e continuam a escrever a preto, o classificador, a pessoa que vos for corrigir a prova, pode achar que isso é um indício de vocês se estarem a identificar. O vosso nome não está lá, mas se vocês fazem uma coisa diferente dos outros colegas, podem estar a identificar-vos, podem conhecer algum corretor e depois dizerem: olha, se vis lá alguma prova que tem metade escrita azul e metade escrita a preto, é minha. Portanto, podem achar isso. Pois. E, portanto, não convém que vocês façam na vossa prova qualquer coisa diferente do normal. Portanto, convém que usem sempre a mesma caneta ou da mesma cor. Pronto, ok?
azul ou preta só é o que é permitido. Não, evitem aquelas canetas de tinta permanente que passam para o lado de trás, porque é horrível um corretor estar a corrigir e aquilo estar muito... o papel absorve e fica do lado de lá e depois outra vez escrito do lado de lá e aquilo fica tudo muito... Já nos apareceram lá provas assim. Isto só acaba a prejudicar o próprio aluno. Exatamente, acaba por prejudicar o próprio aluno, é isso mesmo. Exato. Outros conselhos, atenção ao preenchimento do cabeçalho. Isto também pode ser um problema para vocês. Vocês têm de preencher o cabeçalho corretamente, sobretudo do picotado para baixo. O cabeçalho tem um picotado, nós vamos arrancar a parte de cima do picotado, fica na escola, e a parte de baixo vai com a prova, não é? Para o corretor. Do picotado para baixo, que é a parte que fica visível para o corretor, vocês têm que estar tudo preenchido. Se há alguma coisa que não está preenchida ou enganada, ou algum engano, também é um problema, porque o corretor pode achar a mesma coisa, pode achar que essa coisinha que é uma tentativa de identificação da prova, está bem? Portanto, o que é que vocês têm de escrever? Se não me engano, assim de cor, é a fase, a disciplina, o número de páginas e o código de disciplina. Olha, eu vou-vos dar um exemplo, já nos aconteceu. Um aluno, na prova de português, a prova de português é 639, e o aluno escreveu 369, portanto, trocou o 6 com o 3. O corretor reparou e não queria corrigir a prova dele. Portanto, é só para vocês verem o problema que isso pode ser. Vai estar escrito no quadro, o código da prova, vai estar escrito no quadro todas as informações que vocês precisam para preencher o cabeçalho. Nós temos também de preencher com o número do cartão de cidadão, não é? Tem. Por exemplo, enganem-me no número de lá. Mas é assim, do picotado para cima, se tu te enganares e rasurares, não há problema, porque o corretor não vai ver isso. Mas isso já está na parte do cartão de cidadão, já está de outra parte? Está na parte de cima. Ah. Se não identificava-te logo. Portanto, essa parte, sim. Essa parte do teu nome. O teu nome também vai estar na prova, mas é no picotado para cima. Do picotado para cima vai estar o teu nome, o teu cartão de cidadão, o ano da prova, a disciplina, a fase, pronto. Do picotado para baixo é só o código da prova e o nome da prova, o nome da disciplina, a fase e o ano. Se vocês estiverem a fazer, vocês são do 12º ano, se estiverem a fazer uma prova do 11º ano, no ano põem 11º, é o ano da prova, não é o vosso. É o ano da prova, de realização da prova. Ok? Deixa-me enganar. Também... Pá, não convém. Se vais fazer prova de geografia, tens de pôr 11º ano, que é o ano da prova, não é o teu ano. Não estão a perguntar o teu ano, estão a perguntar o ano da prova. Pronto, é sempre assim. Às vezes acontecem rasuras no número de páginas, mas isso aí é mais normal, portanto não vão ser os únicos a fazer, é mais normal e portanto os corretores não implicam tanto com isso, mas no resto às vezes é complicado. E quando eles acham que é indício de tentativa de... Podem-se recusar a corrigir a prova, é uma chatice, é um problema. Tenho aquela pergunta da prova de inglês. Qual é que é a diferença entre o exame de inglês e os demais? Os demais exames ou os demais exames de inglês? Os demais exames. Sim, não. Qual é que é a diferença do exame? Eu também não percebi bem esta pergunta, mas eu suponho que a pessoa que fez esta pergunta é o que me parece a mim, que eu acho que, porque o exame de inglês tem que se fazer o exame escrito, não é? E depois tem a parte oral, certo? Que é a parte oral. Tal como todos os exames de línguas. Exatamente, todos os exames de línguas, menos o de português. Tal e qual. Eu acho que é nessa medida que esta pergunta foi feita, que acho que essa é que é a diferença. Mas eu acho que é literalmente a única diferença. O exame de inglês só estou a ver para que sirva para o mesmo que servem os outros, ou seja, como prova de ingresso, para quem quer seguir cursos de tradução, literaturas inglesas, essas coisas, ou para a aprovação na disciplina. Para melhoria de nota, efetivamente, também, sim. Até aí, por exemplo, professora, como é que é feito, por exemplo, os cálculos disto aqui, já podemos falar um bocado mais para a frente. Das médias? Não, eu queria saber, por exemplo, como é que é feita, pronto, isto aqui eu acho que varia de faculdade para faculdade, mas eu queria saber como é que é feita... Sim, varia. Por exemplo, imagina, pode haver uma universidade em que a prova de ingresso valha 50% e haver outra em que a mesma prova só valha 30%, por exemplo. Certo. E, por exemplo, nesta situação que eu estou, por exemplo, tenho feito, pronto, já concluí inglês, já concluí filosofia, pronto, estou no 12º, deixei o 10º por fazer e nesse 10º anulei geografia. Pronto, eu vou fazer exame de geografia e eu quero usar o exame de geografia como prova de ingresso e para aprovação. Exatamente. E a minha pergunta é, por exemplo, uma faculdade que, pronto, está com uma média, neste precisamente está com uma média de 13,4, imagina, mesmo uma nota fictícia, não sei bem, mas 13,2 e só pede geografia, eu tenho média de
Pá, eu não sei bem como é que isto vai dar, mas, por exemplo, eu automaticamente, se eu 15 no exame, já me vai também subir a minha média automaticamente, certo? Como o teu exame vai ser para aprovação, esse 15 vai ser também, vai ser ao mesmo tempo nota de prova de ingresso e nota da disciplina, classificação final da disciplina, porque é para aprovação. Vai-te entrar na média com as outras disciplinas. Exato. Isto aqui acaba por ser alguma técnica que traga alguma vantagem, por exemplo, porque lá está, eu acho que ninguém acha que fazer um exame nacional é mais fácil do que concluir a disciplina fazendo testes, etc., da forma normal. Mas, É mais fácil fazer como interno. É mais Pois. fácil fazer como interno do que por exame, mas pronto, são opções. Deixa-me só dizer uma coisa que me lembrei agora de repente e que é muito importante. Eu aconselho sempre os alunos a irem às faculdades perceber que tipo de provas de ingresso é que pedem. Por exemplo, há faculdades que tanto faz a matemática A ou B. Para eles tanto lhes faz, é a mesma coisa, tem o mesmo se peso. aproxima, Tanto faz exato, um aluno matemática. usar a prova de matemática A como a de matemática B. E o que é que acontece? A prova de matemática B parece-me a mim que há de ser mais fácil. Não é? Portanto, há alunos que podem jogar por aí. Se não têm muito boa nota à matemática A e têm dificuldades, podem apostar em fazer antes o exame da matemática B. O programa não é igual, tem que estudar por fora, não é? Tem que conhecer o programa, mas às vezes matam-se a estudar matemática A, estão ali tempos e tempos para conseguir a aprovação e podiam ir pelo caminho da matemática B. Se fizerem tem que ter aprovação na matemática A, um Dzinho, chega, como classificação interna, mas na prova de ingresso podem apostar na B. Certo. Eu também sei de casos que estão... Ou podem fazer numa fase uma e na outra fase a outra. Isso pode acontecer, também me esqueci de dizer isso há bocado. Imagina, a prova de matemática A é sempre no mesmo dia da matemática B e das MACs. São todas à mesma hora no mesmo dia. Imaginem um aluno que precisa das duas provas. Precisa da matemática A, precisa da matemática B. Ele não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo, portanto, opta por fazer uma na primeira fase e outra na segunda. Aí já pode, porque foi à mesma hora. E essa da segunda conta-lhe como se ela tivesse feito na primeira fase. Mesmo sendo matemáticas diferentes. Mesmo sendo matemática, conta-lhe a mesma como se ele tivesse feito na primeira fase, apesar de fazer na segunda. Ok? Certo. As provas de ingresso feitas na segunda fase só contam como prova de acesso na segunda fase. Mas, nestes casos, em que ele faz na segunda fase porque na primeira fase teve outro exame à mesma hora, então, neste caso, a prova feita na segunda fase conta para a prova de ingresso da primeira fase de candidatura. Ok. E, por exemplo, para alunos que estão... Pensando num caso que um aluno quer fazer exame de... por exemplo, está em humanidades ou em ciências e quer fazer um exame que é relativo à disciplina de outro curso, por exemplo. Pode fazer, o que ele quiser. O aluno de ciências pode fazer um exame de latim, se quiser. Mas tem alguma dica para esses alunos que estão a fazer por fora? Eu não sei qual é que é o objetivo deles. Há alunos que fazem isso, não sei qual é que é o objetivo deles ao fazerem, mas podem fazer na prática qualquer aluno. Por exemplo, às vezes há alunos que fazem todo o seu percurso em Ciências e Tecnologias e chegam ao final do 12º ano e pensam, mas o que eu queria mesmo era Direito. Então o que é que eles fazem? Fazem, por exemplo, a prova de ingresso de História. Há faculdades de Direito que pedem a de História. Eles são de Ciências e Tecnologias, vão fazer a de História. Perfeito. E como é Podem fazer à vontade. Alguma diferença? A faculdade só lhes pede a prova de ingresso. Não pede que eles sejam alunos de Humanidades. Portanto, eles podem usar todas as classificações que tiveram como alunos de Ciências e Tecnologias e depois só aplicam a prova de ingresso de História. Perfeito. Certo. E ao contrário, um aluno de Humanidades que quer entrar para a Medicina também pode. É mais difícil, mas também pode. Faz o seu percurso todo em Humanidades, faz as provas de ingresso que lhe pede a faculdade, que há de ser a Química, penso eu, e a Biologia, e talvez a Matemática, não sei, faz e pode ir perfeitamente. Certo. Por exemplo, numa outra situação, voltando ainda um bocado à parte do ingresso ao ensino superior, por exemplo, há faculdades que pedem 2 provas de ingresso. Sim. E há outras que pedem uma. Qual é que é a diferença? Eu acho que não há diferença nenhuma. Mas eu não sei se eu vi mal, mas pedem, por exemplo, sei lá, História Português, ou é História ou Português, ou só Português? É assim, eu confesso que disso não percebo muito, mas se é uma ou outra, possivelmente contam a mais alta. Vocês usam a mais alta, certo? A ficha ENES faz logo esse algoritmo por si. Okay. Ou uma ou outra. Se for uma e outra, então aí tem que usar as duas. E tem que ter positiva nas duas. Se a professora não tiver mais nenhuma dica ou alguma coisa a falar relativamente a isto, tinha aqui uma pergunta de opinião mesmo, já. Eu queria dizer uma coisa em relação ao acesso ao ensino superior, Sim. que tem a ver com isto que eu acabei de dizer agora.
Imaginem que vocês querem entrar para uma licenciatura de, por exemplo, Engenharia Informática. Precisam da prova, possivelmente matemática, imagino eu, não sei. Matemática. Não têm positiva na prova de matemática. O que é que acontece? Não podem concorrer a esse curso de Engenharia Informática, por exemplo, aqui no IPCB, estou a imaginar. O que é que a maior parte dos alunos faz? Continua a repetir o 12º ano, a tentar melhorar a nota de matemática, a tentar voltar a fazer o exame de matemática, para no ano seguinte voltar a concorrer. Tenho-vos a dizer que não é preciso fazer isso. Vocês, se tiverem o 12º ano todo feito, as disciplinas todas feitas, só vos faltar as positivas nas provas de ingresso, portanto não tiverem nenhuma classificação positiva em nenhuma prova de ingresso, podem à mesma ir para o ensino superior, mas por outro lado. Portanto, em vez de candidatarem ao ensino superior, candidatam-se a um CETESP, que é um curso técnico superior profissional, é uma espécie de ensino profissional no ensino superior. É uma maneira mais lenta de lá chegar, mas chegam lá mesmo e não precisam de exames nacionais. Este curso, se não me engano, são 2 anos. Imaginem, se vocês querem candidatar a uma engenharia informática, então inscrevem-se num CETESP relacionado com a área de informática, ok? Muitas das disciplinas que vocês vão fazer nesse CETESP já são iguaizinhas às da licenciatura para onde vocês queriam ir. E quando vocês concluírem o CETESP, que são 2 anos, imaginem, agora vou aqui inventar, sei lá, o CETESP tem 25 disciplinas. 10 delas são comuns à licenciatura, já não têm de as fazer, porque saem do CETESP e vão direitinhos para a licenciatura sem passar pelas provas de ingresso. Estão a ver? Okay. Portanto, é um caminho. Perdem 1 ano, mas era o ano que perdiam se ficassem no 12º ano a tentar fazer a matemática outra vez. Ok? Isto também há... Não há aquele programa dos mais de 23? Okay, esse aí então é direto. Esse aí nem precisam de passar também pelas provas de ingresso. Esse aí fazem provas de admissão à universidade diretas. Em vez de fazerem exames nacionais, fazem, eu penso que é provas diretas lá na universidade. É uma prova e o resultado dessa prova é que, penso eu, mas também não percebo muito disso. Ok, eu estou a dizer isto porque também acho que isto é mais uma opção de... Sim, se vocês andarem a marcar passo durante muito tempo e chegarem aos 23, então mais vale optarem por isso. Sim. Eu estou a dizer porque, por exemplo, eu da parte das ciências e tecnologias não percebo desse curso, mas eu sei que há a possibilidade, por exemplo, há cursos, não é similares, mas que conseguem entregar bases relativamente a cursos um pouco mais superiores, por exemplo, solicitadoria, pelo que eu ouvi dizer e pelo que eu percebo, eu acho que dá algumas bases para direito. Então há pessoal que está em solicitadoria e depois tenta... Eu não sei se é possível entrar é possível. E depois tenta, com mais de 23 anos, exato, sim, um exame de admissão e depois aquilo é uma candidatura à parte. Mas sim, é possível. E até sem curso de consultadoria nenhum. Basta só ter os 23 anos mesmo. Okay. E muitas vezes sem secundário completo. É mesmo só a idade. Certo. E, por exemplo, também, esta aqui é a última, porque eu não queria estar a entrar muito na parte de já dentro do ensino superior. Eu queria falar mais da parte da maneira e como ingressar. Mas se a professora souber, gostava também de perguntar, por exemplo, eu entrei numa faculdade. Contudo, estou no curso que eu quero, mas não é o sítio que eu quero. Porque por exemplo, estou, sei lá, no Alentejo e gostava de ir para Lisboa, especificamente. Mas dá para pedir transferência? É assim, eu sei que há 2 caminhos, só que eu nunca sei qual é que é o melhor. Às vezes pedem-me conselhos e eu não sei mesmo dizer. Tu podes tentar pedir uma mudança de curso dentro das universidades, como nós fazemos de escola para escola. Uma mudança de curso de uma universidade para a outra, isso podes tentar fazer, ou então voltar a fazer exames, ou então vir só pedir ficha ENES, usares os mesmos exames que já tinhas e voltares-te a candidatar. Portanto, há esses dois processos. Por exemplo, eu mudei de curso, mas dentro da faculdade é mais fácil. Eu entrei para português-francês, mas eu sempre gostei muito de latim. E quando eu lá cheguei, percebi, eu vou mudar para português-latim. Então mudei dentro da mesma faculdade, mudei de português-francês para português-latim e grego. Não precisei de reprovar nenhum ano, foi com umas disciplinas atrasadas durante uns anos, mas depois consegui recuperar. Dentro da mesma faculdade, é muito fácil fazer isso. De faculdade para faculdade, acho que é mais difícil e o que os alunos costumam fazer é voltar-se a candidatar. Às vezes repetem exames, às vezes não, pedem só nova ficha ENES e voltam a candidatar-se novamente. Vocês têm de pedir uma ficha ENES por ano. Esta ficha ENES que vocês vão pedir este ano não serve para sempre, só serve para um ano, é válido só para um ano. No ano seguinte têm que voltar a pedir, mesmo sem fazer exames.
Podem usar os mesmos exames ou voltar a fazer exames. Ok. Por acaso, eu reparei que nas inscrições dos exames que houve, há lá muitos alunos do ano passado que vão voltar a repetir alguns exames. Pronto, eu tinha aqui aquela tal pergunta que é um bocado mais da opinião pessoal. Mas, pronto. A pergunta é, faz sentido um exame de 2 horas importar tanto para o futuro de uma pessoa? Enquanto não houver... É assim... Nós temos esta modalidade em Portugal. E se o tempo, 2 ou 4 ou 1... Por exemplo, há países onde não há exames e os alunos têm de escrever uma espécie de uma carta de motivação, uma espécie de uma apresentação, têm de se autocaracterizar, de falar das suas competências e é assim que se candidata à universidade. Agora eu pergunto, e as cunhas? O problema é que com exames nacionais não há cunhas, ficam todos em... Todos passam pela mesma prova, o acesso é feito da mesma maneira, por algoritmos matemáticos, com uma carta de apresentação, sei lá, quer dizer, torna-se um bocado Isso perigoso. faz sentido, só que, mas por exemplo, também nós ao tentarmos... Eu sei que, por exemplo, da licenciatura para o mestrado, já é com essas cartas, penso que se fazem às vezes cartas dessas, mas é diferente. Uhum. Agora... ensino superior. O facto de ser 2 horas, vocês têm que ter algum tempo, porque pelo menos eu falo por mim, eu sempre fui muito lenta, sempre fui a última a entregar o teste, sempre fui, para mim 2h30 às vezes, se calhar até, vocês têm 2 horas mais meia de tolerância, ok? Uhum. Tem sempre mais meia. No caso da matemática até são 2h30 mais meia, portanto são 3 horas ao todo, porque é um exame que demora muito mais tempo a fazer, e depois tem que usar calculadoras e perdem sempre tempo. Eu sempre fui muito lenta, portanto eu acho que menos de 2 horas não. Aliás, as provas de equivalência à frequência são só 90 minutos, sem tolerância, 1h30. Mas menos do que isso, parece-me que não. Porque o aluno já está nervoso, sob pressão. Se lhe vão diminuir o... Mas, por exemplo, eu relativamente a essa parte das cunhas, pronto, eu entendo, só que também, por exemplo, a professora está a falar das cunhas relativamente que não sabe as capacidades do aluno. Não é isso, é que eu entrego uma carta, não é? Entrego uma carta a apresentar-me com as minhas competências, com o meu currículo, não vejo as dos outros, não sei como é que são, depois o outro... Uhum. Não é transparente, não é uma coisa transparente. Pode ver lá o nome dela, o pai dela ter falado sobre isso. Pois, também. Estás a perceber? Ou seja, eu estou a concorrer para uma universidade onde tenho lá o meu pai, por exemplo, é reitor, ou o meu tio, ou o primo do amigo. Uhum. Mas lá está, eu acho que nenhum método de ensino é perfeito. Isto é a minha visão, eu acho que nenhum método de ensino é perfeito. Contudo, eu acho que em Portugal, talvez nesses países que fazem essas cartas, talvez até chegar ao momento que tem que se fazer essa carta, até lá conseguem acumular outros conhecimentos porque têm outros meios de aprendizagem. Sim, também. Sabes que, por acaso, este assunto de acabar com os exames nacionais esteve em cima da mesa agora a seguir, não sei se vocês se aperceberam, a seguir à pandemia, no pós-pandemia, esteve em cima da mesa e foi muito discutido. E chegou-se a esta conclusão que eu vos estou a dizer, que é, por enquanto, por muito que doa, por muito que custe, é o método mais justo para todos. É que assim é a certeza de que todos os alunos passam pelo mesmo e com a mesma equidade e com a mesma justiça. Porque nós sabemos que, por exemplo, quando nós vemos os rankings das escolas, nós sabemos, por exemplo, que os colégios privados têm outros meios que a escola pública não tem. Os alunos têm muito, se calhar, um acompanhamento diferente que a escola pública não tem, porque não há possibilidades. E então, se calhar esses alunos, se não houvesse exames iguais, se eles não tivessem que fazer exames iguais aos que vocês fazem, estariam sempre em vantagem. Portanto, é uma maneira de se ficarem todos iguais, todos nivelados. Mas lá está, eu acho que é mesmo só nesse ponto que os exames nacionais fazem sentido. Não é que eu seja contra, eu até acho que é fixe lá. Eu acho que até mesmo uma coisa porreira de final de curso. E depois não é só isso. É que, por exemplo, a escola pública, os exames nacionais também são um bocadinho da frição da escola pública. Se não houvesse exames, se calhar os professores não investiam tanto na formação dos alunos. Porque também tanto faz aprender, não sei. Há professores e há professores, claro. Né? A obrigação deles é ensinar, obviamente. Mas se calhar o facto de haver exames no final do ano é bom, porque assim a escola é uma maneira de aferir também o papel da escola pública.
não é? Pá, mas lá está, eu acho que isso para mim. Isso lá está, acho que a minha opinião também não é muito relevante para aqui, não é? Porque primeiro eu tenho que fazer os exames para poder falar. Podia haver deles. outra hipótese que passa também por exames, mas em vez dos exames serem feitos assim na escola secundária, no final da escola secundária, serem feitos, por exemplo, imaginem, vocês querem ir para aquela universidade específica, então aquela universidade é que vos fazia a prova. Isso podia ser outra hipótese. Isso também esteve em cima da mesa, penso eu. Serem as universidades a fazer as suas provas. Ok? Pronto. Isso era outra possibilidade, mas também era uma prova. Isso também mas isso também, pronto, ia-se modelar de acordo com. Se calhar tinha que se O mexer perfil também de alunos que queriam para aquela universidade. Com o perfil de Também. alunos que queriam para aquela universidade. E as aprendizagens essenciais, será que mudariam aí, nesse caso? Pois não sei, podiam. Mas a conclusão que chegaram também foi essa: é que se calhar as universidades podiam fazer uma prova muito diferente e muito diferenciada daquilo que os alunos tinham aprendido na escola pública, no liceu, não é? Na escola secundária. Lá está, a professora não acha que vai acabar sempre por. Vai acabar quase por ser a mesma coisa. Por exemplo, se calhar depois a escola faz um exame muito fácil ou muito difícil, mas o IAF se calhar também acaba por vários anos já Por isso é muito que é mais- difícil, muito fácil. Por isso é que. Quer dizer, os exames feitos nas universidades acabam por também haver alguma equidade, porque todos os alunos que querem ir para aquela fazem o mesmo. Aquele pode ser mais fácil do que o da outra universidade, isso é outra coisa, mas os alunos querem ir para esta, portanto, todos os que vão para esta fazem o mesmo. Mas a professora pronto, de acordo com a sua opinião, divisão, acha que os exames nacionais, ou melhor, acha que o ensino superior traz alguma coisa para os alunos de hoje em dia? Hoje em dia, estou a dizer, os alunos desta nova geração que aprendem quase tudo a partir Isso é verdade. da internet. Isso é verdade. Cada vez mais. Cada vez mais. Hoje em dia o conhecimento está à distância de um clique, 1 ou 2 minutos, uma pessoa tem uma dúvida, em 30 segundos, tira a dúvida logo ali na hora. Possivelmente a educação ainda vai evoluir muito e acredito que até a escola pública vai mudar. Por exemplo, acredito perfeitamente que vocês com muita certeza, mas com alguma certeza, mas os vossos filhos com toda a certeza, vão ter uma profissão que ainda não foi criada, que ainda não existe. Claro que é evolução, não é? E a escola pública, não sei se vai ter que acompanhar isso. Ou seja, neste momento nós estamos a formar alunos para serem engenheiros, médicos, professores disto, professores daquilo, coisas que nós sabemos que existem. Mas a escola pública vai ter que se transformar, porque vão nascer novas profissões. Aliás, já há algumas novas que não havia no meu tempo, né? E, portanto, a escola pública vai ter que investir em competências e num ensino mais diversificado, preparar-vos para o imprevisto, para qualquer coisa. Vocês têm que ser preparados para qualquer coisa. Têm que ter conhecimentos sobre qualquer coisa, qualquer área. Porque nós não sabemos qual é que vai ser a vossa profissão. E então temos que nos preparar para isso. Portanto, a escola vai mudar nesse sentido. Tenho quase certeza que isso vai acontecer. Mas eu duvido mesmo que até aos meus filhos, duvido muito. Porque isso tinha que mudar já um pensamento global de que... O investimento é que vai... Por isso é que eu estou a dizer, como a escola ainda não está muito preparada para isso, está mais preparada para aquelas coisas... formar engenheiros, formar professores, formar médicos, formar aquelas profissões que existem, como a escola está preparada para isso, para formar as profissões que existem, o esforço vai ter que ser vosso. Vocês vão ter que fazer um esforço acrescido, para além da escola, para investirem em áreas que a escola não vos preparou e que vão ser novas e que... Eu estou a dizer que eu acho que vai haver uma grande dificuldade, porque eu acho que dentro deste modelo de ensino, acho que os alunos são maioritariamente são facilmente taxados com a nota que têm. Eles saem do secundário e assim, não quer bem assim, quando estiveste no secundário, há 12, então não és bom. Não é bem assim na prática. Não, mas sim, não é bem assim, exatamente, porque faltam as outras competências. A escola não avalia que o aluno pode ter a mais que os outros, não é? Exatamente. Mas lá está, na prática, para entrar na faculdade lá está, para entrar na faculdade e tirar um avaliam as competências escolares, é isso mesmo, é pronto. Neste momento, os exames o que fazem é avaliar as competências escolares. Mas se vocês repararem, quer dizer, vocês não sabem, vocês têm feito exames dos anos anteriores para treinar. Vocês não notam alguma diferença? É mais... Vão-vos buscar outras competências. Nas provas de aferição também se vê isso, por exemplo.
uma prova de definição de português, aqui há 2 anos atrás, se não me engano, já não sei quando, prova de definição de português, os alunos tinham que usar conhecimentos de outras disciplinas. De história, de geografia, e cada vez mais os exames vão ser feitos nessa perspectiva, em que o aluno está a ser, o exame é de português, mas o aluno está a precisar de ir buscar competências de outras áreas para fazer aquele exame. Mesma coisa para a matemática, mesma coisa para a geografia. Vão-vos buscar competências de outras áreas. Os exames estão a caminhar para isso. Vocês têm que ter um pensamento global, um raciocínio global e não só estar focado na matéria daquela disciplina. Às vezes não é assim tão importante. Podem saber a matéria toda de cor, os conteúdos todos de cor, mas depois falta-vos ali algum poder de relacionar com outros pontos. Ok? Ou âncoras a outras disciplinas. Ok. E o caminho há de ser esse. Os exames estão-se a transformar, vocês vão ver. O caminho vai ser esse. Não me admirava nada que daqui a uns anos fosse só uma prova com um bocadinho de cada coisa para vocês terem ali, para serem testados a um nível global, mais global. Mas eu acho que isso acabaria por prejudicar o aluno, porque, por exemplo, está a ser avaliado as qualidades e as aprendizagens globais da disciplina em si neste momento. Mas eu acho que também não é só porque se como a professora disse mais atrás, que é importante o aluno dormir bem. Tomar um bom pequeno almoço. Mas se isso não acontecer, ele vem bem preparado de estudos, na parte do trabalho que ele possa ter feito. Tem que estudar também, porque só isso não ajuda. Evidente. Mas depois a parte psicológica e emocional, depois, se não tiver a ajudar, o exame pode ser horrível. Isso também é verdade. Por isso é que eu acho que não é só as aprendizagens. E lá está, isto não é os exames, é os testes no geral. Mas de qualquer das maneiras, não te esqueças que estão sempre todos em igualdade de circunstância. A pressão é igual para todos. Mas nem todos são iguais, percebe? Por isso é que eu acho que todos são iguais, que eu acho que isso é um bocado, não é? Agora não interessa, temos pena, os outros também tiveram, está bem, mas eu, isto depois também tem a ver um bocado com a parte de psicologia, genes, etc. Claro. Não vamos entrar também por aí, pronto, isso são conversas. Podia haver também uma fase de, por exemplo, as universidades podiam apostar nos exames, ir buscar uma parte da nota aos exames e outra parte da classificação, por exemplo, uma entrevista, ou também podia ser. Mas a entrevista já era outra vez identificação. Eu acho que isto aqui é um tema muito, 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 muito delicado. Isto aqui é mesmo só deixar para os grandes que nós elegemos, porque de resto... Mas olha, por exemplo, nas entrevistas de emprego, uma coisa que fazem nas entrevistas de emprego é que ignoram a nota do curso que vocês tiraram. Ignoram completamente essa nota. A classificação até podem sair com 20, ou com 18, ou com 19. Hoje em dia, as entidades empregadoras já ligam muito mais a outro tipo de competências. Vocês podem sair com muito... Mas se forem, sei lá, tímidos... introvertidos, tiverem pouca capacidade de comunicação, se calhar a nota não interessa assim tanto. Portanto, na entrevista, nas entrevistas de emprego, interessa muito mais às vezes outro tipo de competências do que propriamente a nota. Eles nem ligam muito à nota. Ligam ao currículo, veem as competências que vocês têm, o currículo que entregaram, e depois ali, em situação de stress, como é que vocês reagem, e é por aí. Isso, eu acho que isso está bem feito, só que eles vão acabar por ligar um bocado quando olham para o currículo, olham e veem de onde é que este rapaz ou esta rapariga veio em termos de universidade. Acho que isso... Mas às vezes nem tanto. Isso às vezes até um bocado de mito. Acha? Eu concordo, por exemplo... Se vocês tiverem um bom currículo, por exemplo, imagina que tu terminaste um curso, uma licenciatura, um curso, um bacharelado, um mestrado com, sei lá, uma nota assim, um 12, uma nota, um 12, um 13, um 14, vá. Se no teu currículo tu mostrares competências que eles acham que são importantes, ignoram completamente a nota. Eles vão às competências. Se tu tiveres uma experiência numa coisa interessante, que eles acham que pode ser uma mais-valia para a empresa, é nisso que eles vão pegar, não é na nota. Ou se tiveres um 19, então... mas as competências acho que prevalecem. Certo. A professora acha também que, por exemplo, um aluno que é exímio a tirar... sabe estudar, é brutal, tem notas máximas, ou perto disso, é um aluno excelente, e depois dentro de... não tem cultura, por exemplo. É bom estudar, mas não sabe fazer o resto. Mas acha que a faculdade em si, uma boa faculdade, ou entrar numa boa faculdade, vai
tentar remar contra a maré pronto, dessa falta de cultura. Eu estou a dizer estás porque toda a gente tem cultura, seja no que for, não é? É possível. Há universidades que investem também muito nisso. E a escola pública está a investir cada vez mais. Vocês se repararem, vocês estão cada vez mais fora da sala de aula. Tem palestras disto, palestras daquilo, teatro disto, teatro daquilo. Há muitas... É para vos abrir horizontes. A experiência de ir ali, a experiência de conhecer aquela pessoa, isso é nessa tentativa de vos abrir horizontes para além das matérias escolares. É um bocado por aí. E as faculdades também vão por aí. Também, muito. Cada vez mais também. Pá, eu acho que, para mim, de perguntas, eu tenho que estar tudo resolvido. Não sei se a professora tem mais alguma. Deixa-me só trazer aqui assim umas coisinhas que eu achava que eram importantes. Deixa-me cá ver. Outra também pergunta muito frequente sim. que costuma ser nos alunos é como é que funciona a famosa revisão de prova? Era isso que eu ia falar. Eu ia falar nisso. Pronto. Então, no dia em que são fixadas os resultados, há duas hipóteses. Ou vocês ficam muito contentes com o resultado e então vão logo buscar a ficha ENS e concorrem, está o assunto arrumado, ou então não ficam contentes com o resultado, acham que se calhar trabalharam que mereciam mais, que a nota que vocês, depois de compararem com os critérios de correção da prova, achavam que deviam ter tido mais. Então, pedem fotocópia da prova, ou pode ser também por digital, podem pedir, o pedido pode ser digital, podemos enviar por e-mail. Portanto, pedem para ver a prova, não original, mas fotocópia ou de modo digital. Veem como é que foi feita a classificação da prova e podem pedir recurso. Depois há prazos, atenção. Hein? Podem pedir recurso. O que é que acontece? E pagam, se não me engano, 25 euros. Se forem para a frente, a consulta de prova, pagam só a fotocópia, não pagam mais nada. Se submeterem mesmo a prova para reapreciação, imaginem que vocês não concordam com a classificação que foi dada na pergunta 3 e na pergunta 5. Fazem uma alegação, na pergunta 5 eu respondi isto, tal e qual, como os critérios de correção preconizam, tal, pronto. Lá fazem a vossa justificação. Não podem alegar a vossa situação escolar, portanto dizer só me falta esta disciplina para acabar o secundário, ou não dei esta matéria, ou não podem alegar nada desse tipo de argumentos, a não ser argumentos relacionados com os critérios de classificação e de correção, ok? Pronto. Nem que seja implícito. Nem implicitamente, não podem mesmo. Só podem, os vossos argumentos têm que ter a ver com os critérios da prova, que não foram aplicados, ok? Pronto. Sobre a pergunta 3 e a pergunta 8. Pagam 25 euros, a prova vai para a reapreciação. A prova é vista por um professor que não foi a pessoa que vos corrigiu a prova, é por outro professor. O que é que acontece? O professor não vai só ver a pergunta 3 e a pergunta 5, que foi as que vocês pediram, vai ver a prova toda. E pode baixar ou levantar, pergunta a pergunta. Por exemplo, vocês não alegaram nada sobre a pergunta 1 nem a pergunta 2, mas ele pode achar que até pode subir, ou pode achar que até pode descer. Ele vai rever a prova toda e vai subir ou descer, independentemente do que vocês disseram, ok? Pronto. Imaginem, vocês tiveram 13 na prova, o corretor diz que a prova subiu para 15. Ficam com o 15. Se a prova baixar, ficam com a prova, com a nota que... por exemplo, imaginem que o corretor depois afinal diz, não, esta prova até devia ter tido 12. Então é com 12 que vocês ficam, ok? Pronto. Agora imaginem outra coisa. Vocês tiveram 10 na prova. Fazem a alegação, uma ou duas perguntas, ou a prova toda, o que vocês quiserem. A prova vai para ser... e o 10 dá-vos para passarem. Portanto, dá para aprovar na disciplina. A prova vai para reapreciação. O corretor acha que não deviam ter tido 10, que deviam ter tido 8. E baixa-vos para 8. O que é que acontece? Como com aquele 10 vocês ficavam aprovados na disciplina e com o 8 já não ficam, neste caso, ficam com a nota da prova. Ok? Ou então ficam com a nota mínima para a aprovação. Pronto, neste caso era o 10. Ficam com a nota mínima para a aprovação. Está bem? Mas, por exemplo, caso for aprovado que sim, que havia ali... Sim, se vocês subirem, ficam com essa nota e devolvem-vos o dinheiro, os 25 euros. Senão não ficam sem o dinheiro. Se a nota for igual ou inferior, não vos devolvem o dinheiro. Se for superior, devolvem-vos o dinheiro. Até, por exemplo, falando também na parte das correções, nós fazemos por turmas, não lembro, é por turmas, nós fazemos por turmas na mesma sala. Não, por ordem alfabética. Não, mas não é por turmas? Não, isso era no nono ano. No secundário é por ordem alfabética. Não, pois é, já não fazemos na mesma sala, é verdade. Não. É verdade, mas por exemplo, então, isto aqui é um corretor para X pessoas? Normalmente sim, um corretor para X pessoas. Por exemplo, sim. Um corretor, vamos supor, corrige, depende das disciplinas
Mas nunca é Até por 50 turma, provas. Pode corrigir até 50 provas. Aquela cena Mais que eu nunca soube. corrige, mas até 50. Normalmente é entre as 35 e as 50. Às vezes há notas que há notas que se nota ali um grupo, por exemplo, o aluno do A ao B, nota-se ali que as notas daqueles alunos são mais baixas. Às vezes pode haver ali um fator de correção. Pode haver, não quer dizer que haja, mas às vezes pode haver. Uhum. Vocês não perdem nada em fazer a consulta da prova. Pagam só a fotocópia. Okay? Podem pedir para consultar a prova. Dão uma vista de olhos e veem. Não, isto foi bem corrigido, isto se calhar aqui, podia ter, aqui de acordo com os critérios, podia ter tido aqui mais uns pontinhos e tal. Se vocês acharem que não vale mesmo a pena, que podem correr o risco de descer, mais vale não arriscarem. Okay? Agora, se for uma coisa mesmo flagrante, assim, não, eu fui mesmo, não, isto aqui, nesta aqui não há hipótese, aqui eu tinha que ter mesmo esta. Se tiverem a certeza absoluta de que vão subir, então aí mais vale apostar. Quem tiver negativa não perde nada. Exatamente. Se a prova for negativa, se tiver uma classificação negativa na prova, por exemplo, menos de 9,5, com 9,5 já dá como prova de ingresso, para usarem como prova de ingresso. Se tiverem menos de 9,5 não perdem nada. O que mais podem perder é os 25 euros, mas não, mesmo que deixam, tanto faz. Já estão chumbados, já não serve de nada a nota. Portanto. Exato. E, por exemplo, também concorro para uma faculdade que eu quero com 9,5. Pronto, e aquilo nos últimos não sei quantos anos, a média foi tipo. Às vezes, 12. olha, é uma questão de sorte. Às vezes é uma questão de sorte. Nesse ano pode. Mas vale a pena então tentar? Vale a pena tentar, Ok. vale a pena tentar. Eu acho que vale a pena Até arriscar. porque temos 5 opções. Exatamente, vale a pena arriscar. Ok. Se por acaso, quando vier o resultado da reapreciação, vocês ainda não ficarem contentes, acharam mesmo que foi injusto, que está mal corrigido, que ainda há a reclamação. Ainda há mais uma. Mas a reclamação, quando vier, já é definitiva. Okay? Já não podem fazer nada. A reclamação paga-se? Pagam. E aí é igual. Pagam e depois devolvem-vos o dinheiro se subirem. Mas se descer, não devolve o dinheiro? Não. Fogo, Porque estão a gastar recursos. Piores. Mas reparem, é justo. Portanto, vocês estão a gastar recursos à escola, estão a gastar o tempo de um professor que está a ver a prova, a deslocação dele, do tempo dele. É justo que paguem. É pena, depois o aluno se 10, depois já fica pior. E depois não é só isso. É que se não se pagasse ou se devolvessem o dinheiro a todos, toda a gente metia reapreciações, já vão ver a vida dos professores. Pois. Dizer, rever 600, rever sei lá quantas provas, não dá. Tem que ter mesmo a certeza que ela vai subir, porque senão. Então não tenho nada a perder, porque senão não vale a pena arriscar. Ok. Bem, eu acho que por mim, deste lado está tudo. Se a professora Michi tiver mesmo alguma coisa. Acho que já não tenho aqui mais nenhum. Não, aqui nos meus apontamentos era isto que eu tinha para dizer também. Ok. Pronto, isto deu aqui uma horita para. Tem uma cena para dizer? Uma espécie de desanuviamento, por exemplo, assim, os bastidores dos exames, da realização do exame. Por exemplo, os alunos têm sempre muita curiosidade em saber como são os bastidores dos exames. O que é que acontece aos Por exames exemplo, deles? Nós acabamos de fazer o exame. O que é que acontece? Como é que acontece? Pronto, Como é isso que posso não, dizer. Primeiro, como é que eles chegam? Se chegam mesmo, por exemplo, num carro da polícia? Chegam. No carro de posso dizer isso é engraçado. São curiosidades engraçadas. Sim, chegam. Os exames chegam cedíssimo à escola, 7 da manhã, normalmente, por volta dessa hora. São trazidos pela polícia. Só podem receber os exames pessoas credenciadas, normalmente membros da direção ou membros do secretariado de exames credenciados. Portanto, nós vamos agora, durante esta semana, enviar para a polícia os nomes dos professores que podem receber provas. Temos que mostrar o cartão de cidadão quando estamos a receber a prova e depois conferem a assinatura que nós fazemos com a do cartão de cidadão. Portanto, é uma coisa mesmo muito... As provas são guardadas no cofre automaticamente, só saem do cofre momentos antes de as irmos levar à sala. Okay? Vai um professor do secretariado ou da direção levar as provas à sala. No final, os professores vigilantes levam as provas para o secretariado de exames. É-vos atribuído, vocês vão de reparar quando receberem a prova, que há lá um espacinho que diz número convencional. Portanto, é-vos atribuído um número convencional. Ok? Pronto. É o secretariado de exames que sai do programa, é um programa que se chama Programa ENES. Sai do programa, atribuímos o número aleatoriamente. Portanto, sai esse número do programa, nós vemos qual é que é o vosso número convencional, colocamos na vossa prova, depois de estar colocado, arrancamos o cabeçalho pelo picotado, guardamos os cabeçalhos no cofre e a polícia vai buscar as provas, é a polícia que as vai buscar outra vez, empacotamos aquilo em pacotes, a polícia vai outra vez à escola buscar as vossas provas e vai levá-las ao agrupamento de exames. O agrupamento de exames é um centro que recebe as provas todas do distrito, das escolas todas do distrito, da Covilhã, do Fundão, do distrito inteiro, recebe-as
e entregas aos professores corretores que são, sabe-se lá de onde. Não são, ou seja, é impossível um professor vosso corrigir uma prova vossa. Impossível. Ou um professor de uma localidade próxima. É impossível. Uma coisa? As provas são corrigidas por um professor sabe-se lá de que terra. Por Ok? exemplo, caso a professora não conseguir corrigir os exames a tempo ou mesmo perdê-los. Ai, isso é impossível. Não, tem que corrigir, os professores têm prazo. Os professores podem se recusar logo no início a não corrigir. Recusar quer dizer, do atestado médico, se estiverem doentes, incapacitados. Agora, a partir do momento em que recebem as provas, têm de as corrigir e entregar no prazo. É uma responsabilidade. Já agora, para vocês saberem, este trabalho já foi pago, agora já não é. As pessoas fazem isto gratuitamente. Já sou mal pago. E depois... Já foi pago e já não é. Agora já não é pago. Fogo. A única coisa que é paga é a deslocação da residência, não é da residência, é da escola do professor. Não conta, portanto, imagina, o professor pode ser do Porto, mas estar a dar aulas em Coimbra, então conta-lhe, pagam-lhe os quilómetros de Coimbra até aqui para vir buscar as provas, ok? Certo. Pois, mas às vezes quando é para ir trabalhar não pagam, quando estão para longe não pagam. Só pagam os quilómetros, mas pagam 30 cêntimos, não sei lá quanto é que é o quilómetro, não sei quanto é que é, assim, uma coisa irrisória. Mais alguma coisa? Tem mais alguma curiosidade? Falei agora com isso para sempre. Depois as provas chegam, quando estão depois há um dia fixo para chegarem à escola, depois de corrigidas, não é? Chegam à escola, o secretariado de exames reúne e faz o processo inverso. Vai ao cofre buscar os cantinhos, também estão lá guardados, aqueles cabeçalhos, e coloca pelo número convencional, vem qual é que é a vossa prova, porque nós sem o cabeçalho não sabemos de quem é a prova, não é? Portanto, vão ao cofre buscar os cabeçalhos, agrafam o número convencional, que o número convencional está escrito em cima no cantinho e em baixo na prova, correspondente, agrafam, ficamos a saber de quem é a prova, nessa altura como saber, saem, imprimimos as pautas, pronto, e são Ok. afixadas. É isso? Então pronto, vou fechar. Alex, é a minha última oportunidade. Tem certeza? Têm mais dúvidas, não? Queres falar dos exames agora digitais? Estas provas da frição agora são feitas... também o futuro dos exames vai ser esse. Não sei se já... Aliás, já há escolas que este ano vão realizar os exames em modo digital. A experiência. Depois vai ser... A experiência? Pode correr mal, aliás. Então, e depois como é que é o exame de português com vírgulas e que ele tem Então- corretor automático? Não, mas aquele tem corretor automático. mas não deve ter. Aquilo dá para Não desabilitar, deve ter, não tem, não é no Word, não penses que é no Word, não é no Word. Vocês podem experimentar, porque as provas da frição vão ser realizadas assim e online dá para experimentar, os alunos tiveram a treinar, porque senão não, tem que treinar mesmo, os pequenitos, sobretudo os mais pequenitos, os do segundo ano, mais pequenitos, têm que treinar. Os pequenitos do segundo ano, estás a imaginar? Sim, Ei, pois, têm que treinar, tiveram a treinar muito. mas mesmo assim não... mas isso deve ser o que é isso? Deve ser para a letra ser mais legível, de É certeza. assim, a vantagem disto, não, eu acho que a vantagem disto é os custos. Não há papel, não há logística da polícia levar e trazer provas, estão a ver? Não há logística nenhuma. Os corretores não têm que se deslocar para ir buscar as provas em papel, corrigem-nas online também. Mas Portanto, aquilo deve haver... isto poupa imenso dinheiro ao Estado. Mas isto provavelmente é capaz de trazer algum... Por isso é que obviamente, por isso está em testes, mas para isto aqui é capaz de trazer alguns problemas. Por exemplo, estou a fazer o teste e tal... Pá, saí disto, ou por acaso quero ir consultar uma coisa à internet, que obviamente não posso, né? Mas aquilo deve ter alguma coisa, alguma maneira de... Eu saí do programa, Não desativa. tens internet. Não tens internet. De qualquer das maneiras, posso ter... Eu não sei, mas tem que haver alguma maneira. O Não. programa fechou, acabou-se a prova. Aposto, tem que haver qualquer cena assim. Porque senão... Os Tem que ver... computadores da escola, por exemplo, não terem capacidade para... Os alunos desligarem-se por os alunos usam os computadores deles. É por isso que a escola Lá deu está. computadores. Lá É por isso que a escola deu... Mas eu já tinha... Por isso que eu Gostou? estava a dizer, eu já tinha ouvido qualquer coisa disso. Os alunos têm que levar os seus próprios computadores. É por isso que a escola está a distribuir Lá está, mas computadores a toda a se eles gente. trouxerem Porque o futuro vai cabos, ser esse. cabos sem internet lá, se eles Mas eles há mexem uma pessoas coisa... vigilantes, há professores... Isso é tudo assegurado, isso é tudo pensado. Isso é tudo pensado. Vão meter um professor atrás do aluno. Assim vai meter mais pressão no aluno, não Não é? sei, mas isso é tudo pensado. Isso Pois. vai ser tudo pensado. Eu não acredito que haja maneira de controlar o sistema. Senão é muito arriscado. Isso é um bocado arriscado. Se no exame presencial há maneira, é muito arriscado, mas dá. Por exemplo, não, é dica, olha, vou meter isto na Mas redes olha, eu sociais. sei, mas ficam já a saber que as casas de banho são vistas antes da realização dos exames. São vistas... Eu levo no meu corpo Ah, no debaixo teu- da minha roupa. E depois chego à casa de banho, fazer xixi. Mas não contes tudo, não contes tudo, Mas pá, já olha, deu que, para mas olha perceber. que os Não contes vigilantes, tudo. os vigilantes também têm esse treino. Também ficam de olho nesses alunos. Também ficam... Eu não vou ver durante a prova, eu vejo na casa de banho, vejo o que é que me interessa na casa de banho. Chego ao exame, já sei o que é que eu... Pois, não sei.
Mas não digo isso que até parece mal. Bem, eu acho que por aqui está tudo. Se não tiverem mais nada para dizer. Se demorares muito tempo na casa de banho, é logo para desconfiar. Exato. Bem, vou acabar o episódio. 1h15, pá, acho que teve aqui momentos bastante interessantes. Pronto. Quero agradecer mais uma vez à professora Michi. Pá, espero que terem ficado e ter ajudado, terem ficado esclarecidos, e espero ter ajudado eu, mas mais a professora Michi, que ela é que esclareceu, não é? Pá, mais uma vez, eu não disse isto no início, mas digo no final, pá, peço desculpa por algum nervosismo, pá, eu estou a tentar estar mais tranquilo, mas eu por dentro estou uma pilha de nervos, porque isto continua a ser novidade para mim, então agora com holofotes, etc. Mas, pá, vou continuar a prometer, como já disse nos outros vídeos, vou tentar estar sempre a melhorar, pá, e agora principalmente a parte de... Pá, talvez a parte mais do falar. Acho que tem alguns problemas na comunicação quando estou sob pressão. Pá, peço desculpa por alguma coisa, espero que tenham gostado. Até à próxima, pá, e um abraço.